Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar do VideoScribe. Para quem não sabe o que é o VideoScribe, é aquele programa tão legal com efeito da mão desenhando, como está aparecendo aqui na tela. Esse programa é muito legal, você pode trabalhar com ele, pode vender projetos, pode ensinar o VideoScribe, entre outras possibilidades. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de animação, pausa ou transição. Esses tempos são muito importantes durante um projeto. Então, se você já está aprendendo sobre o VideoScribe ou quer começar a aprender, fica até o fim do vídeo que tem algumas dicas bem interessantes. Vai na descrição, baixe modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela. Os tempos de animação, pausa e transição são muito importantes, como eu disse no início. E em qualquer objeto, forma, imagem que você vai trabalhar no VideoScribe, você pode configurar esses tempos. Como que eu faço para acessar esses tempos? Você precisa ir até a caixa de propriedades. E para isso, existem duas formas. Você clica duas vezes numa imagem ou objeto, e então você vai encontrar aqui a caixa de propriedades, Image Properties. Outra possibilidade de fazer isso é pela timeline. Então você pode vir aqui na timeline e perceba que tem uma caixinha pequena aqui, ó, exatamente a caixa de propriedades. Quando eu clico nessa caixa, eu vou acessar a caixa Image Properties mais uma vez. Para falar sobre os tempos de animação, pausa ou transição, nós vamos trabalhar nessa parte de baixo aqui da caixa de propriedades, ó. A primeira parte aqui é a animação, depois a pausa e a transição. Everton, mas qual a diferença entre animação, pausa e transição? É simples, a animação é o tempo que a imagem, o objeto ali vai ficar desenhando. Você pode colocar 1, 5, 10 segundos. Depois que acaba a animação, o que vai acontecer? Você pode ter ou não um tempo de pausa. Imagine que você está fazendo um projeto e você precisa que o projeto fique parado por um tempo. Sei lá, 5 segundos. Então você pode utilizar o tempo de pausa. Para isso que você vai fazer isso. Você precisa parar um pouco, ou para falar alguma coisa no projeto, para escrever. Então você pode aumentar o tempo de pausa. Eu já vou mostrar isso na prática. E o outro tempo disponível é o tempo de transição. Depois que você definiu a animação e a pausa, você precisa definir quanto tempo vai demorar para transitar de um objeto para o outro. E se você estiver fazendo uma cena, pode ser bem importante, porque vai fazer a transição de uma cena para outra. Então é bem importante você entender sobre os tempos. Eu trouxe aqui 3 formas básicas para a gente trabalhar com a transição. Perceba que como padrão, ele veio aqui com 8 segundos. Vai ficar meio chato para a gente falar em 8 segundos. Então eu vou diminuir todas essas formas para 3 segundos, 0 de pausa e 0 de transição. Assim a gente vai ver o que vai acontecer. Venho no triângulo, mesma coisa. 3 segundos de animação, 0 de pausa e 0 de transição. Venho nessa outra forma, mesma coisa. 3 segundos de animação, 0 de pausa e 0 de transição. Olha o que vai acontecer. Quando eu executo o projeto, ele demora 3 segundos em cada forma, e ele não tem nenhuma pausa e nenhuma transição, ele vai rapidamente para outra forma. Bem interessante. Agora nós vamos mudar um pouquinho. Eu venho na primeira forma, eu quero 2 segundos de animação, eu quero 1 segundo de pausa e 1 segundo de transição. Eu vou fazer isso para todas as outras. 2 segundos, eu quero 1 de pausa, venho na última forma também, clico 2 vezes, 2 segundos, 1 de pausa e 1 segundo de transição também. Quando eu executo o projeto, olha a diferença agora. Ele desenha 1 segundo de pausa e 1 segundo na transição. Desenha 1 segundo de pausa, 1 segundo na transição. Tá vendo a diferença? O projeto ficou bem mais pausado. Agora vamos supor que no intervalo do círculo para o triângulo eu preciso de uma pausa de 5 segundos, porque eu preciso falar alguma coisa no projeto. Então eu entro nas propriedades, não vou mudar nada na animação, mas eu vou mudar aqui na pausa. Vou mudar para 1, 2, 3, 4, 5 segundos de pause. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou executar o projeto, ele desenha em 2 segundos, 5 segundos de pausa, olha a diferença. Agora sim, 1 segundo de transição e muda para o próximo desenho. Muito interessante. Agora eu vou colocar esses 5 segundos do triângulo para a última forma também. Então eu mantenho 2 segundos de animação e vou aplicar 5 segundos aqui de pausa. Vamos supor que eu preciso falar alguma coisa aqui. Eu dou OK e olha o que vai acontecer. Desenho o círculo da mesma forma, tem uma pausa de 5 segundos, faz a transição de 1 segundo e agora desenha a outra forma em 2 segundos. E agora eu tenho outra pausa de 5 segundos.
Em que situação você vai utilizar isso? Principalmente para ajustar o áudio de um projeto. É para isso que a gente utiliza bastante. E nós vamos falar bastante sobre isso em outra aula, porque algumas vezes você tem um áudio pronto e quer adaptar a um projeto. Em outros casos você tem o projeto e quer adaptar o áudio. Mas quando você utiliza a primeira situação, o áudio no projeto, você pode ter que ir mudando os tempos para adaptar ao que foi desenhado no projeto. Em algumas situações você pode ter que fazer isso. É importante saber que dá para fazer. Você pode mudar os tempos à vontade no VideoScribe. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.